Fala, leoas! Eu sou a Paula Tavares e hoje eu vou ensinar vocês como confeccionar um vestido reaproveitando uma saia que você tenha aí na sua casa. Essa saia que eu reaproveitei, ela é no tecido viscose e ela já tem um forro. Aqui na parte de cima, eu apliquei a técnica de square e fiz um cropped e depois uni a essa saia. Agora eu quero iniciar ensinando a vocês, primeiramente, a tirar a medida desse cropped, dessa parte de cima. E é muito fácil. Você vai medir o seu busto. Suponhamos, eu tenho aqui de busto 80 centímetros. Eu vou pegar 80 centímetros e dividir por 2. Por que 2, Paula? Porque nós vamos precisar de duas peças, frente e fundo. Então, cada peça tem que ter 40 centímetros frente, 40 centímetros fundo, dando um total de 80 centímetros. Certo? Só que eu vou fazer uma redução aí de 10 centímetros nesse 80 centímetros, tá bom? Então, você primeiro reduz 10 centímetros e depois você divide por 2. A próxima informação que vocês têm que ter é a formação dos square. A quantidade de square que você vai fazer é relativo ao seu busto, tá bom? Então, você vai precisar de square pela metade, que eu vou ensinar vocês como faz, que são esses daqui, que estão logo abaixo no acabamento, e esse completo. Vamos adiante nesse ensino. Agora eu vou ensinar vocês como confeccionar esse square de flor. A primeira coisa que nós vamos fazer é um anel mágico. Eu tenho certeza que você deve saber como fazer, porém, se você não sabe, eu tenho um vídeo aqui acima passando, onde você pode aprender como fazer um anel mágico e dar sequência ao trabalho. Após ter feito o anel mágico, eu fiz 3 correntinhas e subi, que formam um ponto alto. Depois eu fiz um ponto alto novamente, uma correntinha e 2 sequências de 2 pontos altos juntos. Vejam só, eu vou repetir essa sequência de 2 pontos altos juntos por 8 vezes, dividindo por uma correntinha a cada 2 sequências de 2 pontos altos juntos. Vou fazer completo e vou para o próximo passo. Duplos, 2 juntos, e aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixíssimo. Vamos laçar aqui no meio desse intervalo de uma correntinha e fazer 1, 2, 3 correntinhas. Laçar no mesmo lugar, fazendo um ponto alto. Depois, uma correntinha e novamente 2 pontos altos no mesmo espaço. Depois eu vou laçar novamente e fazer aqui no próximo espaço essa sequência de 2 pontos altos dividido por uma corrente e novamente 2 pontos altos. Vou repetir isso até eu chegar do outro lado. Fique bem atenta a esse início, porque se você errar essa sequência de 8 pontos altos juntos, dividido por uma correntinha, todo o trabalho da flor vai se alterar e não vai ficar no formato correto. Ocorreu algo muito interessante, que foi a linha amarela acabou, então eu completei com essa linha aqui, que é um restinho. Tá tudo muito colorido, então não tem tanta importância. Vamos lá, eu vou pegar agora outra tonalidade de linha, e nesse meio aqui, a gente vai fazer uma sequência de 7 pontos altos juntos. Ok? Esses 7 pontos altos, nós vamos repetir em cada intervalo desse aqui que a gente fez, ó, de uma correntinha. A gente vai colocar 7 pontos altos. Sempre. Terminou os 7, pula para o próximo e assim por diante. Concluímos. E vamos agora pegar o marrom. Essa sequência aqui é muito fácil. Você vai pegar aqui, colocar espaço. E aqui, ó, você vai laçar e fazer um ponto alto, tá vendo?
Esse um ponto alto, depois você volta e começa a fazer de novo pontos baixos em cada ponto alto de base. Só pontos baixos. E assim por diante. Vai repetir, repetir, repetir. E em cada intervalo desse, você vai fazer um ponto alto. Eu concluí aqui, corto. E aqui eu vou começar, ó, a partir daqui, vou pular uma, dois pontos baixos. Lacei a minha agulha e vou fazer aqui sequências novamente de pontos baixos. Nessa sequência, você já vai escondendo aqui a linha. Quando chegar aqui nesse meio, você vai fazer novamente. Só pontos baixos. E você vai continuar. Quando chegar aqui na próxima sequência, como nós vamos fazer um quadrado, esse é o formato, tá vendo? A gente vai pegar um no meio e esquinas, a gente vai fazer esse ponto agora. Só que quando for aproximando a quina, vai pular dois pontos baixos, fazendo uma correntinha e depois 3 pontos desse aqui. Uma corrente e repete no mesmo local. Uma corrente e vai pular 1, 2. E no próximo, laça e repete. Agora, nós vamos fazer a quantidade necessária de acordo com a medida do busto de vocês. Então, brinque aí com as cores no formato desse square e depois a gente vai aprender a confeccionar o square pela metade. Esse é o próximo passo. Nós vamos aprender a fazer esse square pela metade, porque nós vamos precisar dele na quantidade, de acordo com as medidas que vocês aí vão produzir, para colocar aqui e nas laterais e aqui em cima. Aqui também, tá vendo? Square pela metade. Nessas pontas também vamos usar square pela metade, aqui. Então, vocês vão precisar confeccionar a quantidade que vocês acharem que é necessário para a produção de vocês, tá bom? Vamos começar da seguinte forma. Vou dar esse retalho aqui de linha. Vamos fazer um anel mágico. E vamos fazer o início, que vocês já sabem aí como produzir. Que é esse miolo aqui, ó. Só que nesse miolo nós vamos produzir 5 sequências de 2 pontos altos juntos, dividido por uma correntinha. Apenas 5, ok? Vou adiantar aqui pra gente ganhar tempo no processo dessa peça. Então, eu concluí, fiz 2 pontos altos juntos, dividido por uma correntinha, mais 2, 3, mais 2, 4 e mais 2, 5. Total de 5 pontos altos. Aí eu vou puxar aqui o anel mágico, vou fazer o arremate dessa linha e vou para a próxima tonalidade de linha, que é o vermelho. Até aí tá tudo tranquilo, leões? Comentem, deixem aí a pergunta, qualquer dúvida, para que eu possa ajudar vocês aí no processo da criação. Quero deixar a dica que meu intuito aqui é ensinar vocês, que vocês possam levar essa arte para o trabalho, para outras pessoas também. Agora eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar a minha agulha e nesse espaço aqui que eu tenho, que é o espaço de uma correntinha, eu vou fazer uma quantidade de 2 pontos altos, mais uma correntinha, mais 2 pontos altos. Tudo no mesmo espaço. Isso vocês já sabem como fazer, vou repetir o processo para adiantar aqui. Pronto. Próximo que a gente vai usar essa tonalidade de linha. Vamos colocar aqui novamente. Vamos fazer 1, 2, uma corrente. No próximo ponto alto de base, um ponto baixo, mais um ponto baixo e assim por diante. Quando vocês chegarem nesse meio aqui,
Esse daqui você vai começar aqui, ó. Tá vendo? Vai pegar nesse ponto, fazer 1, 2, 3 correntinhas. Chegando aqui, faz um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E agora aqui você vai fazer um ponto alto. E depois você vai fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo novamente. E assim por diante. Finalizamos com um ponto alto. Olha aqui. Fazer 1, 2 correntinhas. E no mesmo local, eu vou laçar minha agulha fazendo isso aqui. Só isso. Por 3 vezes. Uma corrente, pulo 1, 2. Aqui no segundo. Faço pontos baixos. E vou repetir a sequência que vocês já sabem. E a gente vai concluir essa etapa aqui, tá bom? Agora que nós já aprendemos a tirar medidas, a fazer os square também pela metade, nós vamos aprender a fazer o acabamento das laterais, que eu já fiz aqui na parte da cava do braço. E nós vamos também aprender como fazer o acabamento do decote. Eu fiz um lado e vou fazer o outro lado juntamente com vocês. Quero trazer uma observação aqui quanto ao acabamento aqui da base, que é muito importante. Já falamos que vamos confeccionar 2 peças de acordo com as medidas, e eu já deixei essa peça com o acabamento aqui das laterais de baixo, todo completo. Então, o que foi que eu fiz? Vocês vão observar que quando é feito o square pela metade, fica esse traçado aqui. É nesse traçado que vocês vão colocar 3 pontos baixos. Depois você pula no próximo novamente 3 pontos baixos e assim por diante. Quando você chegar na lateral, você vai dar sequência ao mesmo processo. Dá para enxergar? 3 pontos baixos, pula o próximo 3 pontos baixos e assim por diante. Quando chega nessa parte do square, você vai trabalhar pontos baixos em cima de cada ponto baixo, que já existe do próprio square. Não tem dificuldade. E você continua pelo decote, passa pela lateral, aqui também, e assim por diante. E deixa os seus 2 lados da peça pronta, ok? Agora nós vamos fazer o acabamento, o segundo acabamento. O primeiro é esse, que eu acabei de explicar, e nós vamos para o segundo acabamento, que é os das laterais, que vai também unir as peças. Eu já fiz uma sequência aqui, que é muito fácil esse acabamento. É só pontos altos em cima de pontos baixos, que a gente acabou de falar aqui. Vou pegar minha agulha, que eu tô usando a agulha 1,75 e essa linha aqui, e vou começar a fazer esses pontos altos. Você vai medir aí a altura da cava que você quer. Então, coloque a peça no seu corpo para você perceber o tamanho da alça que você vai precisar. Eu vou dar a medida da minha aqui, mas a medida de vocês é diferente, então é necessário que vocês façam essa medida no corpo. Eu fiz um lado, medi, não fechei, aqui a gente fecha, e coloquei primeiro no corpo, fiz a medida e percebi que essa altura aqui pra mim estava o ideal. Eu tenho aqui de altura, vou marcar para vocês ficarem cientes de quanto de altura eu coloquei aqui, a altura dessa cava aqui que eu usei. Cada cava tem uma altura, né? Então, vocês têm que tirar a medida. Mas o total foi de 21 centímetros de altura. E aqui eu trabalhei esses centímetros, tá certo? Tudo bem até aí? E aqui eu fiz quanto, né? De pontos altos. Eu fiz 34 pontos altos. E depois eu uni costurando esses 2 lados. Tá vendo? Agora eu vou ensinar como fazer. Da seguinte forma, eu vou abaixar aqui, faz 3 correntinhas, no próximo ponto baixo, um ponto alto, no próximo ponto baixo de base, outro ponto alto. E você vai dar continuidade até você completar 34 pontos altos. Coloquem no corpo, percebam se vocês vão precisar desse número.
Caso contrário, você pode alterar, porque tem pessoas que gostam dessa cava aqui, abaixo das axilas, um pouco mais fechada. A minha tá um pouco mais aberta. Se eu for parar e olhar aqui essa peça em centímetros, eu tenho exatamente 15 centímetros de altura. Fiz 34 pontos altos. Então, essa medição fica muito ao critério da sua cliente ou do seu gosto. Apesar de ter 34 pontos altos, eu quero deixar aqui uma observação. É sempre bom você ter a quantidade de pontos altos de um lado e do outro a mesma quantidade. Por quê? Na hora de você fazer a junção, a costura dessas duas peças, a união, não vai dificultar tanto, porque cada ponto é referente a um outro ponto, correto? Então, se você faz um ponto a mais ou um ponto a menos, isso altera muito e pode deixar a sua peça um pouco que enrugada, assim, não tão legal. Isso não faz parte de um acabamento bem feito. Agora, eu vou pegar essa peça, colocar pelo avesso, dessa forma, frente com frente, e eu vou começar a fazer a costura. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou passar a minha linha e vou usar a linha mesmo da costura, a última linha, para fazer um nozinho. E aqui já tá fazendo parte do acabamento. Após eu ter feito esse nó, eu vou deixar as linhas que estiverem aqui, todas juntas, e cortar para alinhar essas linhas. E quando eu for costurar, eu já vou esconder dessa forma aqui, ó. Agora, você vai usar aí uma agulha de tapeçaria. Perceba que essa linha já está sendo escondida. Prontinho. Ficou só esse pedacinho que eu venho aqui e faço o arremate. E agora eu vou continuar fazendo toda essa costura para que a gente possa ver o resultado. Prontinho, fiz os dois acabamentos e agora nós vamos fazer o acabamento daqui da lateral. Vamos lá, o que é que a gente vai precisar? Novamente da nossa linha, eu tô fazendo todo o acabamento com a tonalidade da cor branca, mas aí você vai fazer a escolha da sua tonalidade. A gente vai pegar aqui o início, pular aqui, ó, após esses 3 pontos altos aqui, a gente vai pegar aqui, laçar e fazer pontos baixos em cima de pontos baixos de base. Só isso, não tem segredo. Já vamos escondendo a nossa linha. Novamente, vamos repetir. Quando chegar nessa parte daqui, eu vou fazer juntamente com vocês, porque eu quero explicar um pouco sobre esse acabamento, que é muito parecido com esse daqui de baixo, que eu já me referi aqui no vídeo. Vou trabalhar agora a alcinha. Nessa hora, vocês vão fazer medindo o tamanho da alça de vocês. Vou ensinar como fazer o ponto. Você vai medir o tamanho da alça da sua cliente, colocando a peça já fechada no corpo, então no seu corpo, e tirar essa medida do comprimento dessa corrente que você vai precisar. Nós vamos começar da seguinte forma. Onde concluímos o trabalho do acabamento, eu vou laçar a minha linha aqui, passando pela agulha, né, fazendo 3 correntinhas. Depois, eu vou passar novamente no próximo ponto de base, já pegando essas 2 linhas que ficaram aqui no fundo, puxando e fazendo um ponto alto com elas, porque fica mais fácil na hora de fazer o acabamento. E depois eu vou fazer novamente
sequências de pontos altos. Quantos pontos altos, Paula? 8 pontos altos. Você vai fazer 8, certo? Essa é a quantidade. Eu tô fazendo aqui a parte, trabalhando a parte da frente da peça, não a parte pelo avesso, mas na frente. 6, 7, tá faltando só mais um. 8. 8 pontos altos. Errei aqui, peraí. Fiz 8, vou subir 3 correntinhas. Encho a bobina aqui, que é meu dedo indicador. Vou virar o meu trabalho e vou colocar no próximo ponto alto de base, outro ponto alto. E assim por diante. Faço novamente. Só que agora, aqui, em vez de a gente fazer 8 pontos altos, nós vamos fazer apenas 7. Diminuir só um. Só o primeiro que você faz 8 pontos altos. Prontinho, 7. Vou subir 3 correntinhas, vou virar novamente o meu trabalho. E essa sequência é assim, você vira e desvira, vira e desvira, e vai fazendo, vai subindo aí a sua alcinha de acordo com o tamanho que você precisar. Quatro, 5, 6, 3, 6 e mais um, 7. Agora, você vai subir só a quantidade de 7 pontos altos. Eu precisei aqui de cada lado, porque você vai fazer na frente da sua peça e no fundo, tá vendo? Eu fiz aqui e aqui. O total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de pontos altos de cada lado. E unir aqui, através desse estilo de costura que eu fiz aqui na lateral. É só isso. Façam aí, meninas, que eu vou fazer aqui, concluir esse lado e fazer novamente o lado de cá. E vou para a próxima etapa, que é o acabamento aqui do decote. Pra fazer juntamente com vocês. E depois o acabamento aqui da cintura também, da parte do... E depois esse acabamento juntamente com vocês. Prontinho, concluí as duas alças e agora vamos fazer o acabamento do decote. Vou fazer a frente, vocês aí vão fazer o fundo, conforme eu vou orientar agora. Nós vamos começar aqui, ó, pegando esse ponto e fazendo um ponto baixo. A sequência do acabamento é muito fácil, é só pontos baixos, em cima de pontos baixos de base. E você vai repetir essa sequência até o outro lado, aqui, ó. Certo? Quando a gente chegar aqui no meio do decote, na parte próxima aos seios, eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer essa parte aqui um pouco mais alta, tá certo? Então, eu vou adiantar até chegar à ponta. Então, eu vou adiantar até chegar nessa parte. Nós vamos fazer pontos baixos somente, só da sequência de pontos baixos. E qual é a proposta da gente fazer essa parte aqui? Eu vou passar para vocês agora o que é que nós vamos fazer para fechar um pouco mais esse decote e deixar ele justinho nos seus seios. Não ficar uma coisa folgada de forma nenhuma. A gente sabe que o crochê cede um pouco e por isso eu quero passar essa forma de como deixar um pouco mais justo. Eu vou concluir até aqui em cima, eu só quero mostrar para vocês logo como é que vai ser feito. Você vai pegar a agulha de tapeçaria, vai virar a sua peça assim e vai costurar essa parte aqui, ó. Quantos centímetros você vai costurar de acordo com esse square que você tem aí? Você vai costurar os centímetros de... Deixa eu colocar aqui... 6 centímetros. Costurar mesmo. Pegar aqui e vai costurar conforme vocês já sabem como fazer. E depois a gente vai ver. O fundo permanece a mesma coisa, conforme a gente já aprendeu, não precisa fazer isso. Só aqui na frente, mesmo que a gente vai fazer esse apertadinho um pouco mais, pra deixar essa parte do decote não tão aberta e ao mesmo tempo justinha. Porque essa parte aqui é grande, né? E eu não quero que ela fique assim, sambando no corpo de vocês. Então, a gente vai ajustar aqui no decote, fechando 6 centímetros, pontos baixos, e depois você vai costurar. Eu vou costurar aqui e mostrar pra vocês. Então, agora nós vamos dar esse novo significado a essa peça, que é a união desse cropped
com essa saia. Eu sempre falo no meu Instagram, no meu canal, que a ideia aqui é dar um novo significado às peças que você tem no seu guarda-roupa e que vale a pena ser reaproveitado de alguma forma. Às vezes ela tá com uma pequena avaria, mas o tecido está em bom estado e aí você pode pensar o que fazer para ter uma reutilização dessa peça. Até porque, meninas, depois que você enjoar dessa peça, você tem uma forma de como desmontar e ficar com uma. E é a proposta desse vestidinho. Eu tô colocando um cropped juntamente com uma saia longa. E quando eu enjoar e não achar mais legal usar essa saia por algum motivo, algum desgaste desse tecido, eu vou ter ainda o meu cropped aqui bem conservado, porque foram linhas novas que eu usei, e aqui possa ser que com o tempo desgaste mais. Então a ideia, a nossa proposta é fazer essa reutilização dos tecidos de forma consciente. O que é que você vai precisar fazer agora? Tirar o zíper dessa peça aqui. Esse zíper não é tão útil nesse momento, então a gente vai remover todo ele e guardar para ser reutilizado. E depois a gente vai costurar na máquina essa parte que foi aberta. A ideia é o seguinte: aqui você tem a sua peça e aqui vai entrar agora a saia, que nós vamos colocar aqui costurando, ok? Vamos então fazer todo o remover daqui primeiro, o corte, para que a gente possa dar a costura juntamente com o cropped. Vou deixar uma observação: eu retirei aqui o zíper, mas se a sua saia ou alguma sua peça estiver com forro, que é o caso dessa peça, eu vou aconselhar você a fazer uma costura bem rente aqui, sabe? Um pouco depois da costura, que não fique em cima da costura, porque vai ser retirado. E aí você vem e corta. Por quê? Para não perder a marcação do tecido onde fica o forro juntamente com o tecido, porque a gente vai retirar essa do corte, tá certo? Então, eu vou bater agora na máquina de costura, o que eu tô falando pra vocês. Vou passar aqui, ó, na máquina. Então, vamos lá. Só vou fazer uma costura em ponto reto, para que eu possa conservar esse tecido aqui juntamente, o forro juntamente com o tecido, certo? Porque essa parte vai ser cortada. Deixa eu fazer isso logo aqui tudo, aí eu mostro pra vocês já o resultado final. Esse é o resultado final. Eu fiz essa costura aqui justamente para segurar o forro e a gente não perder essa marcação. Mas agora a gente vai trabalhar aí o ponto zigue-zague, logo após essa costura que foi feita no ponto reto. Prontinho, vamos adiante. Tô batendo agora aqui no ponto zigue-zague. Eu seguro levemente esse tecido, certo, meninas? Se você puxar esse tecido de forma assim muito brutal, vamos dizer, ele não fica arrumado. E como ele já está com forro, se sua peça também já estiver com algum forro, aí que você tem que ir com muita paciência. E a costura é isso, né? É um jogo de paciência. Olha como vai ficando. Tá vendo? E essa é a parte, aqui o zigue-zague, essa é a parte que vai ficar pra dentro. Essa é a parte que vai ficar pra fora, né? Do avesso, vai ficar o avesso dessa parte junto com o avesso do crochê. Eu vou mostrar isso pra vocês, logicamente, pra vocês entenderem. Juntar aqui. Vamos ver agora como vamos encaixar, deixa eu afastar aqui, o cropped, né? Juntamente com o tecido. O cropped a gente vai deixar ele pelo avesso, assim, o avesso. Nós vamos pegar a peça e colocar a frente dela, a frente que é essa daqui, com o avesso, assim. E vamos colocar o alfinete. Por que eu estou fazendo assim? Porque aqui a lateral está aberta, aqui eu retirei o zíper, lembra? E aqui eu vou posicionar logo na sequência dos pontos altos, assim, ó. E eu quero mostrar pra vocês como eu vou pegar. Eu deixando essa peça assim é melhor pra eu pegar e fazer o avesso. Tá vendo? Olha aqui. E vou encher de alfinete. O processo agora é colocar alfinete, pra que depois eu vou fazer isso por toda a circunferência, né? Pra que depois eu passe na máquina de costurar. Claro, se você não tem máquina, você vai fazer o ponto corrido, conforme eu já falei aqui, né? Porque eu fiz assim, a parte interna,
já fica com acabamento, né? E o acabamento é a perfeição do seu trabalho. E a parte daqui, que também tem um acabamento em zigue-zague, ele vai ficar escondido, porque a gente vai bater aqui e depois a gente vai bater um pouco mais embaixo. Ele já fica escondido. Vamos lá costurar? Eu decidi fazer na máquina mesmo, ficou super tranquilo na máquina com o crochê. E eu vou... E aí eu vou tirando no alfinete aos poucos. Sempre deixo esticadinho, lembrando que eu quero bater bem aqui em cima mesmo, tá vendo? Então, esse momento requer de você muita atenção. Não adiantar para que a gente possa ver o resultado final. Outra observação, tô chegando aqui na parte, lembra que foi a parte da lateral, onde eu retirei o zíper? E juntamente com a marcação da lateral. Então, a gente vai parar aqui, ó. Ok? Próximo mesmo da marcação da lateral. Tá vendo essa parte que fica pra dentro? E a parte aqui que fica pra fora. Muito, muito discretamente dá pra aparecer, olha. Porque como eu usei a linha branca, né, você vai usar também, mas fica muito discreto. Então, nem fica parecendo que foi feita uma costura na máquina. Agora, se a sua saia também tem essa parte aqui onde estava o zíper, agora é a hora da gente trabalhar. Sempre vamos trabalhar pelo avesso, tá bom, meninas? Vamos colocar aqui no avesso. Prontinho. Essa peça simplesmente fica linda no corpo. Se vocês querem ver o resultado, olha lá no meu Instagram, que eu coloquei algumas fotos. Aqui, ó. Nós vamos fazer como? Você vai perceber que sempre tem uma sobra, uma margem de sobra. Porque nós estamos pegando a parte da medição do busto. Então, o busto é menor do que a cintura, correto? Então, tem uma margem aí de sobra que você sempre trabalha no final. E essa foi a margem de sobra da minha parte, aqui da minha peça. E eu vou fazer como? Alfinetar pra costurar. A gente já costurou aqui, ó. Tá vendo? E aí, a gente vai fazer aqui o alfinete, que é a parte que eu sei que eu tenho que passar o ponto reto. Só que esse ponto reto não vai ser retão até lá embaixo, não. A gente vai fazer dessa seguinte forma. Arruma tudo. Gente, eu amo essa ideia do reutilizar, porque às vezes a gente tem tanta coisa em casa, né? Vocês concordam? E pode ser reutilizado. Ainda mais os tecidos. E a gente tem que repensar muito a forma de consumir, né, de compra. Muita coisa tem que ser repensada. E a quarentena, a pandemia veio muito pra fazer isso. Olha, o que é que vocês vão fazer na mão ou na máquina? Fazer assim, ó, pum, como se fosse mesmo dar uma preguinha. Essa é a proposta, no ponto reto. E depois a gente vai recortar aqui, tirar o excesso e fazer um ponto zigue-zague. Só isso, não tem mistério. Vou fazer na máquina, vou mostrar o resultado pra vocês. Prontinho, finalizei. Cortei. E agora nós vamos trabalhar essa cintura. A gente vai deixar essa cintura não tão modelada, não tão justa. Até porque não é a proposta, né, dessa... Até porque não é a proposta dessa peça. A gente vai colocar um elástico aqui, só pra dar uma leve acinturada, né? Mas não precisa ser uma coisa tão apertada, porque o estilo dessa peça é uma peça folgadinha. Se você tem um pouco de estômago alto, não é legal você também botar um elástico apertado. Então, você sempre vai medir da seguinte forma o elástico. Aí, você vai colocar 76 de elástico, aqui, ó. 76. Aí, você vai tirar 10 centímetros, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 66, né? Então, eu marquei aqui e deixei aqui, 66. Vou ensinar vocês como colocar o elástico. Aí você deixa seu cropped bem arrumadinho nessa hora e vai colocando aqui, ó, na parte de dentro. Passa sua mão por dentro da sua saia, que agora é um vestido, porque já podemos chamar assim, ó. Né, meninas? Claro que podemos chamar assim. Já se transformou. E aí você vai fazer assim. Tá vendo aqui o elástico? Você vai esticar ele, esticar, e posicionar ele esticado. Só é um pouco difícil, né? Porque você tem que segurar aqui o elástico e segurar o alfinete, esticar.
De novo, estica. Posiciona esse elástico juntamente com o crochê. O elástico tem que ficar bem rente na parte de baixo, porque lembra que é essa parte que nós vamos costurar e, consequentemente, o elástico e o crochê vai estar ali. Vou posicionar. Eu tiro o braço da minha máquina, nem falei isso no início, mas eu tiro. Eu tenho, gente, lá no meu IGTV uma sequência de vídeos que eu falo um pouco sobre a máquina, as funções da máquina de costurar. Como eu uso muito, então eu faço questão de falar um pouco sobre isso aqui com vocês. Você vai puxar o elástico aqui. O elástico sempre vai estar, né, puxando. E aí você vai posicionar aqui, ó, segurando. E vai... Você tá segurando o elástico aqui, tá certo? Atrás. E aí você vai costurar. Vou tirar esse negócio daqui porque tava mostrando pra vocês daquele jeito, mas eu gosto muito de fazer assim. Então você puxou o elástico, segurou aqui e o elástico aqui atrás também tá puxado. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco lá no fundo. Aí. O elástico aqui atrás também tá puxado. Então você vai fazer... Meninas, o resultado final, como fica, tá vendo? A parte do elástico fica bem leve, o puxadinho, não fica uma coisa muito fechado. E é isso. Confere mais fotos lá no Instagram. Beijos!